No Paraguai, ela é chamada de Guerra Guaço. Aqui no Brasil, Guerra do Paraguai. Fato é que o conflito que deixou uma cifra assustadora de mortes e dizimou mais da metade da população do Paraguai e causou destruição e sofrimento em seus países protagonistas. Com mais de 400 mil vidas perdidas e uma economia arruinada, esse foi o período mais sangrento na história da América Latina e reconfigurou todo o mapa da região. Oi, sejam muito bem-vindos ao Curiosando TV, o canal onde exploramos os mais fascinantes e surpreendentes eventos históricos. Hoje mergulharemos em um episódio intenso, a Guerra do Paraguai. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde desvendaremos as causas, as batalhas e as consequências desse conflito, que deixou marcas profundas na América Latina. Mas antes de continuar, já deixa o like e inscreva-se no canal, que é muito importante para que a gente consiga trazer mais conteúdo aqui no canal. Vamos lá! A Guerra do Paraguai durou 6 longos anos, de 1864 a 1870, e contrapôs de um lado Brasil, Argentina e Uruguai, e de outro o Paraguai. Bom, a história começa na verdade no Uruguai, com um conflito local que rapidamente se tornaria regional. A faísca foi mantida em disputa entre os dois principais partidos do país, o branco, também chamado de Nacional, e o colorado. Quem governava na época era o Partido Branco de Bernardo Prudêncio Varela, que o então presidente do Paraguai, Solano Lopes, considerava seu único aliado na região. Pois bem, o Partido Colorado, liderado pelo general Venâncio Flores, tentou organizar uma insurreição para tirar Prudêncio Varela do poder, com o apoio do Brasil. Para respaldar o aliado no Uruguai, Solano Lopes ordenou então a captura de um barco mercante brasileiro e invadiu o estado do Mato Grosso, que o Paraguai e o Brasil disputavam. A partir dali, ele pretendia enviar suas tropas até o Uruguai, mas para isso precisava atravessar a província argentina de Corrientes. E foi assim que a Argentina acabou entrando no conflito. Bartolomé, presidente da Argentina na época, havia dito no início que se manteria neutro, mas rapidamente teve que decidir quais soldados deixaria passar por seu território e acabou cedendo ao Brasil. Nesta altura, os colorados haviam conseguido tomar o poder dos brancos no Uruguai. Assim se formou a chamada Tríplice Aliança. Em 1865, os três países assinariam um tratado que se comprometiam a lutar contra o Paraguai e que planejavam fazê-lo pagar pelos custos da guerra. Depois de assinado o acordo da guerra, passou a ser travada principalmente em território paraguaio. O desequilíbrio entre os dois lados era muito visível. Brasil e Argentina eram grandes potências econômicas da região e tinham muito mais soldados e armamentos do que o Paraguai. Ainda que tenha resistido no início e impondo algumas baixas aos aliados, o exército paraguaio foi sentindo o peso do conflito e ficando cada vez mais debilitado. Esta era uma época em que os países estavam independentes há relativamente pouco tempo e tentavam fortalecer suas respectivas identidades nacionais. Então o nacionalismo também foi um componente dessa guerra, mas à medida que o custo humano do conflito foi crescendo, ela foi se tornando impopular, e esse custo humano foi alto para o Paraguai, chegando a ponto de envolver inclusive sua população civil, e uma espécie de guerra total. Na falta de soldados, até crianças chegaram a ser levadas para a linha de frente. O Dia das Crianças no Paraguai, aliás, é comemorado em 16 de agosto, em memória a uma dessas batalhas em que praticamente todos os 3.500 menores que lutavam do lado do paraguaio morreram em confronto contra 20 mil soldados brasileiros. As cifras diferem, mas alguns historiadores estimam de que 400 mil mortos durante a guerra, 300 mil eram paraguaios, mas a metade da população do país e 80% dos paraguaios que perderam a vida eram homens. Assim, acabada a guerra, o país se viu no meio de uma crise demográfica e chegou a contabilizar 4 mulheres para cada homem. Passados 150 anos, historiadores ainda buscam interpretações sobre o que teria motivado um conflito tão sangrento. Um deles é o possível desejo de expansão territorial. Afinal, aquela era uma época em que os controles dos países ainda não estavam muito bem definidos. A questão dos limites das fronteiras havia sido causa de um grande conflito algumas décadas antes, a Guerra da Prata. Quando a Guerra do Paraguai terminou, em 1º de março de 1870, com a vitória da Tríplice Aliança, o Paraguai havia perdido 150 mil km² de seu território, quase 25% incorporado ao Brasil e Argentina. Ao país também foi imposto uma pesada dívida, que só seria perdoada quase um século depois. Em termos econômicos, a guerra também teve um custo alto para os vencedores. A Argentina pediu muito dinheiro emprestado, mas a pior cicatriz, sem dúvida, é do Paraguai, onde a guerra certamente teve impacto de longo prazo em seu desenvolvimento. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no Curiosando TV.
Espero que tenham gostado do tema de hoje. E caso tenha qualquer ideia para tema, só deixe nos comentários. Muito obrigado e fui!